Olá pessoal, boa tarde. Estamos retomando a sequência de vídeos que nós já fizemos 2, né? E vamos agora, hoje, abordar sobre as IHMs, que é a interface homem-máquina. As IHMs que a gente tem hoje em estoque são de um parceiro nosso, ela já está consolidada no mercado internacional, é um produto de custo-benefício bem significativo, e ela tem recursos adequados e suficientes para se fazer um bom projeto. Os tamanhos que a gente tem hoje são 3.5, 4.3, 7 e 10.1, são os tamanhos que a gente está trabalhando, que são os padrões de mercado mundial e aqui também. As IHMs que a gente tem hoje, elas têm um recurso bem interessante. O usuário ou desenvolvedor, ele vai baixar um software, vai instalar no computador, vai utilizar imagens que ele pode criar no editor de imagens, ele vai colar essas imagens que são as telas de fundo e vai agregar posteriormente recursos que estão implementados no software. Ele vai dar função e ação para esses recursos, né? Ou seja, se ele escolher um ícone, por exemplo, na tela, ele pode dizer que na hora que ele tocar aquele ícone ou aquele botão, ele vai mudar para a tela seguinte e vai executar uma função. Então, o cliente faz todo o desenvolvimento baseado em cima desses princípios, né? Cria o seu projeto com as várias telas, com as funções, com os recursos que ele quiser implementar. Posteriormente feito o projeto, ele pode fazer simulações, não necessariamente só no final do projeto. No meio do projeto também dá para simular as várias fases de mudanças de tela, as funções, dos botões e assim por diante. Com isso, com o processo de simulação, ele consegue checar se o projeto dele está adequado, se ele tem que fazer alguma alteração básica ou mesmo até estrutural, né, ou mudar basicamente o projeto se for necessário. Nós também temos outras soluções que eu vou abordar um pouco mais adiante, mas complementando o assunto que são as IHMs, nós temos uma série de vantagens de trabalhar com a IHM, além do principal que eu citei, que é o período de tempo de projeto. Criar um produto do zero, o cliente tem domínio do produto, é óbvio que sim, porém ele tem um tempo gasto significativo e isso pesa bastante nos custos finais do produto, né? Nos custos de engenharia. Se a gente pensar numa comparação de telas que a gente chama de smart ou as telas inteligentes, né, que são as IHMI, nós temos 3 pontos principais que a gente pode dar destaque, que seriam a rapidez do projeto, né? O tempo de desenvolvimento, como eu já abordei, que é o principal fator, que são variáveis de semanas para meses ou até anos, né, em relação ao projeto tradicional. O outro ponto que a gente pode abordar também é a simplicidade. As IHMs, elas são fáceis de trabalhar, né, porque elas já têm todo um sistema operacional embutido. O software que você vai utilizar para criar o projeto, ele roda diretamente na memória da IHM. No caso da tradicional, precisa de código, né? Ou seja, precisa de código de exibição, uma série de codificações que devem ser efetuadas. Na codificação, a Smart a gente considera como código zero. Para criar um projeto não precisa de código. O único código que vai ser necessário vai ser a interface da IHM via serial RS232 com o hardware. Se a gente pensar num exemplo bem prático, uma máquina de café ou mesmo um equipamento eletrodoméstico, né, que utilize a setagem por tela, nós temos um volume baixo de telas e ao mesmo tempo nós temos um volume pequeno de botões e recursos, né? E a IHM ela vai conversar com o hardware que opera, por exemplo, no caso da máquina de café, as válvulas que fazem a mistura de pó e água para preparar o café. E então a IHM conversa via serial RS232 com o hardware da máquina, né, a máquina de café, dizendo que o usuário já setou a opção dele e a máquina tem que preparar o café. E no final a máquina manda uma resposta para a tela dizendo que finalizou o preparo. Então essa interação entre a IHM e o hardware do cliente, ela é muito simples e utiliza um meio de comunicação muito básico, que é uma comunicação serial. Em relação ao hardware, né, esse é outro ponto extremamente favorável para a IHM. O hardware está pronto, ou seja, se você tem a IHM, você já tem o meio de comunicação com o teu hardware, você já tem a tela
né? E tem todos os dispositivos agregados à tela que estão ali disponíveis, né? A vantagem é que você não precisa fazer um projeto do hardware da tela, ele já está pronto, é só ligar no teu hardware e começar a se comunicar com ele. No terceiro quesito, a gente teria estabilidade. No caso da estabilidade, nós temos imunidade à interferência eletromagnética, né, já atestado, né? No caso da IHM, ela tem uma forte imunidade à interferência eletromagnética, né, interferências externas, e já na tradicional, normalmente não tem essa proteção, né, contra interferência, e ela precisa ser agregada, né? E por último, a grande vantagem da IHM também, né, é que toda interface homem-máquina ocorre com a interface de toque, ou seja, o touch, né? Então, no caso da IHM, ela já tem tudo isso já agregado, as rotinas e o hardware prontos para executar essa tarefa, e a tradicional precisa de um hardware específico para suportar o touch e tem que ter codificação também. Então, se a gente abordar esses aspectos de economia de tempo, né, a IHM é uma solução muito interessante para vários tipos de equipamento utilizada hoje no mercado, incluindo produtos industriais e para a área médica também. Aproveitando para fazer uma demonstração muito rápida, né, e assim, para ter um conceito, né, nós temos uma IHM de tela de 10 polegadas, no momento ela está rodando uma animação, tá? Um ícone animation, vários recursos de toque. Então, se eu tocar, vocês vão escutar um bip, né? A atualização é muito rápida, tanto da tela quanto do recurso de toque, né? Além dessa linha da IHM, nós temos outras possibilidades de IHMs também, que são as IHMs que rodam Android e Linux. Então também temos essas soluções que podem ser utilizadas para aplicações sofisticadas, onde se exige um sistema operacional robusto com vários recursos de hardware e software. Okay? Finalizo agradecendo a presença de todos que estão me vendo e muito obrigado e até a próxima. No próximo vídeo, adiantando, nós abordaremos a parte de touch capacitivo e resistivo e vou finalizar o assunto falando também alguma coisa de customização das telas, que é um assunto bem interessante. Muito obrigado, até mais.